Alô, bem-vindos a mais um episódio do podcast Qualquer Dia é Muito Tempo. Se não me engano, este é o episódio número 47. E eu hoje estava a olhar para a data. Hoje é dia 27 de julho e eu percebi que já fizemos um ano de podcast. Eu não sei se cheguei a mencionar isso em algum episódio. Como eu fiz esta pausa de cerca de um mês, acho que acabou por como é que se diz? Coincidir com o mês de junho, que foi quando eu comecei este podcast, que tem sido um projeto que me tem enchido muito o coração. Isto foi quase que uma evolução de uma rubrica que eu tinha no canal, que eram os Morning Talks, e que eu adorava, em que falava sobre coisas sem grande sentido, sem nada planeado, vídeos muito tranquilos, mas que em vez de ser durante meia hora, como costumo fazer aqui, era 10, 15 minutos, ou às vezes menos. Mas pronto, acabei por ter a ideia do podcast e adiei durante imenso tempo, durante quase 2 anos, porque eu adorava ouvir podcasts e sentia que até poderia fazer um podcast meu, mas tinha sempre receio de não ter o que dizer, o que falar, que temas abordar, e confesso que muitas das vezes continua a ser um drama, sempre que eu reparo que, ok, já está na altura de gravar o podcast esta semana, entro meio que em pânico sem saber do que é que vou falar, porque nem sempre há temas para abordar, mas tenho conseguido, portanto, está a correr bem e muito obrigada por estarem aí desse lado sempre. E sobre o que é que vamos falar no episódio de hoje? Primeiro que tudo, quero já dizer que estou cheia de fome. Que horas são? São 11h30. Eu já tomei 2 pequenos almoços, ainda nem sequer é meio-dia e eu já quero comer outra vez. Mas pronto. Vou tentar aguentar até ao final deste podcast para pelo menos não parar aqui as coisas a meio. Tenho aqui um copinho de água porque agora tenho que estar constantemente a hidratar-me. Portanto, deixem-me só dar um gole. Pronto. E temas da semana. Voltou a acontecer aquilo que ninguém queria que voltasse a acontecer, mais um crime de ódio racial. Isto aconteceu, não me lembro se foi ontem, se foi anteontem, mas para quem não está a par, um homem negro aqui em Portugal, mais especificamente em Moscavide, ou seja, muito perto daqui de onde eu moro, foi baleado no meio da rua por um homem de 80 anos e tudo indica que foram questões de racismo. E o homem que morreu era super jovem, tinha 39 anos, era ator, tinha 3 filhos menores de 6 anos e foi morto sem razão aparente. E é mais uma prova de que, ao contrário do que muita gente diz, o racismo existe sim em Portugal. Estas coisas não acontecem só na América, não acontecem só lá fora, e é muito revoltante ter a prova disso, ainda para mais com um crime deste género. E pronto, voltou-se a reacender a chama desta revolta toda, e ainda bem, porque é um problema longe de estar resolvido. E o que eu entendi, aliás, muita gente falou sobre este tema, obviamente, nas redes sociais, e das pessoas que eu acho que foi mais vocal nisso, como é vocal em muitas outras situações, foi o Nuno Markle, que é uma pessoa que eu gosto muito e que acho que tem sempre, normalmente, as palavras certas a dizer, e ele fez um post justamente sobre este tema, e a quantidade de comentários de pessoas completamente racistas e com um cérebro provavelmente o tamanho de uma ervilha a comentar naquele post foi assustador. Foi mesmo muito assustador a incompreensão, insensibilidade e a incapacidade de entender que os brancos, por mais problemas que possam ter na vida, que não é isso que está em questão, são sim mais privilegiados, que os negros têm sempre mais dificuldades em praticamente todas as áreas da sua vida, quer seja ela arranjar trabalho, em conseguir arrendar casa, em andar na rua a correr sem ninguém achar que eles já andaram a assaltar qualquer coisa. É muito triste, as pessoas têm de ser obrigadas a viver com esse peso em cima, com esses olhares, com esse... Eu nem faço ideia o que é, estou a falar de um lugar de privilégio, tal como eu referi muitas vezes no podcast que eu gravei há umas semanas ou há uns meses atrás, acerca de toda a questão do George Floyd. É algo que me revolta, obviamente, mas eu sinto que não tenho as ferramentas para me conseguir pôr no lugar
das pessoas que sofrem com o racismo na pele, porque feliz ou infelizmente eu tive de aprender o que é o racismo e não de aprender a lidar com ele na minha vida. Eu acho que isso é muito importante, as pessoas terem noção, e ver a quantidade de pessoas completamente acéfalas a responder àquela publicação do Nuno Marco deixou-me mesmo muito triste por perceber a quantidade de pessoas racistas e sem medo de o demonstrar publicamente que ainda existe no nosso país. Portanto, quando se fazem manifestações com o título de Portugal não é racista, parece uma andota. E a verdade é que é uma andota, mas não tem piada nenhuma e ainda há muito por que lutar, e eu não consigo expressar nem a minha revolta nem a minha tristeza para com todas as pessoas que não têm outra opção senão lidar com isto desde sempre, durante toda a vida, e isto está longe de acabar, infelizmente. Portanto, enfim, nem sei bem o que é que quero concluir com isto, não queria deixar passar este tema em branco, porque é importante falarmos sobre isto. E uma das coisas que mais me entristece e mais me revolta, e isto não acontece só em situações de crimes raciais, também acontece muito em questões de violações ou violência doméstica, é quando há uma vítima, seja ela mortal ou não, tenta-se sempre achar alguma coisa que a vítima tenha feito de errado para justificar a ação do agressor ou do homicida, em vez de aceitar em primeira instância os fatos e depois sim tentar apurar a verdade e se a pessoa é ou não inocente. Mas é triste quando a primeira pessoa a ser criminalizada é a vítima. Este homem foi morto com 4 tiros no meio da rua por um homem branco de 80 anos que para todos os casos não parecia ter nenhuma razão para o ter morto senão o facto de ele ser negro, e de repente há imensa gente a levantar questões do será que o homem que foi morto tinha feito algo para merecer aquilo. Ninguém merece ser morto por mais coisas erradas que possa fazer. Aquele desfecho não é plausível e não é como é que se diz? Desculpável em nenhuma hipótese. Pronto. E isto acontece também quando mulheres e homens, enfim, mas a maior parte das vezes são mulheres, são ou agredidas em casa pelos seus maridos ou violadas no meio da rua. Pergunta sempre, será que ela estava vestida com uma mini saia? Será que ela devia estar na rua àquelas horas? Será que ela devia ter bebido tanto? Não interessa. Ninguém, apesar de tudo o que tenha feito, merece ser agredido, merece ser violado ou merece ser agredido em casa. Enfim, e é algo que se tem de mudar, porque porra, tipo, um homem mata outra pessoa e a pessoa que morreu é que é criminalizada logo em primeira instância. Primeiro sabe-se que aquele homem ou mulher, que aquela pessoa matou outra e incontornavelmente é culpada daquele homicídio. Portanto, o que o levou a fazer isso depois apura-se, o que não vai obviamente desculpar o desfecho, não é? Mas, enfim, isso não acontece, e aconteceu no caso da Beatriz Lebre, quando aquele louco a assassinou. Começaram a levantar-se questões sobre o que é que será que ela teria feito, sobre os sinais que teria dado para que ele fizesse aquilo, como se fosse desculpar alguma coisa. Acontece todos os dias em questões de violação e de violência doméstica. Aconteceu agora com o caso deste homem que foi morto no meio da rua por um crime aparentemente racial. E as pessoas têm de parar com isso, porque já é duro o suficiente uma família ter de passar pela perda de alguém, de um familiar, de um irmão, de um namorado, de um amigo, e ainda ter que ser confrontado com estas pessoas completamente insensíveis que tentam primeiro culpar a vítima em vez de tentarem apurar a verdade e culpar o agressor ou o assassino. Enfim, é algo que me deixa de cabelos em pé e que eu não consigo conceber ou entender nem 1%. Mas pronto, e fazendo assim a ponte, já que eu falei sobre questões de violência doméstica e violação, fazemos a ponte para o machismo, que foi o vídeo que saiu domingo, o meu último vídeo, pronto. Foi justamente sobre machismo, em que eu pedi testemunhos aos meus seguidores
ou seguidoras, maioritariamente, para partilharem comigo experiências ou frases relacionadas com machismo que já tivessem experienciado, e eu recebi muita coisa e fiz um vídeo a reagir a esses testemunhos e a comentá-los, a falar sobre as problemáticas relacionadas com isto. E obviamente, eu tive um feedback muito bom, quer de raparigas, quer de rapazes, mas recebi um comentário em específico, obviamente, de um rapaz. Não obviamente, mas já era meio que esperado, ou mais esperado, que um rapaz comentasse algo assim ao invés de uma rapariga, por mais que raparigas e mulheres também possam ser altamente machistas. Mas basicamente ele escreveu um testamento que provavelmente foi o maior comentário que eu já recebi na vida, nas minhas redes sociais, em que basicamente dizia que grande parte das coisas que eu tinha mencionado no vídeo nem sequer estavam relacionadas com machismo, e ele especificou mais a parte da pressão estética e depilação e coisas assim. Mas grande parte do comentário foi ele a tentar descrever dificuldades pelas quais os homens passam como forma de dizer que não era justo as mulheres tentarem lutar para resolver as suas dificuldades quando os homens também tinham dificuldades na vida. E eu achei muito curioso porque ele deu-se ao trabalho de escrever um texto gigantesco para se defender. E eu normalmente acho que quando uma pessoa sente a necessidade de se defender de algo, por exemplo, os racistas, quando sentem a necessidade de dizer mas eu não sou racista, não sei o quê, não sei o que mais, normalmente se sentem picados é porque a carapuça serviu. Estão a perceber? Eu senti que neste caso do comentário deste rapaz aconteceu exatamente isto. O facto de ele não ter a sensibilidade ou a empatia de entender que de facto as mulheres ainda têm direitos muito desiguais em relação aos homens, que ainda passam por muitas dificuldades que os homens geralmente não passam, mostra que se calhar ele tem que rever muita coisa na sua vida, aprender um bocadinho sobre a questão do feminismo, do machismo, dos direitos que os homens sempre tiveram e dos direitos que as mulheres ao longo dos anos têm estado a lutar para ter. E foi o que eu lhe disse no comentário: o facto de as mulheres estarem a lutar para deixar de ter uma quantidade infinita de problemas que têm só por terem nascido mulheres não faz com que, eu nunca disse em algum momento do vídeo, e não está em nenhuma das regras, entre aspas, do feminismo, a dizer que os homens têm uma vida de rosas e flores e que não têm qualquer tipo de dificuldades na vida. Não é isso que está em questão. Toda a gente, tal como eu falei acerca do racismo, toda a gente passa por cenas lixadas na vida, toda a gente tem dificuldades, ninguém tem uma vida perfeita, e não é isso que está em questão. Agora, um problema não pode anular o outro. O facto dos homens terem dificuldades na vida, que sofrem pressões, também sofrem preconceitos, mas o facto disso acontecer não faz com que se torne obsoleto o facto das mulheres continuarem a lutar pelos seus direitos, percebem? É a mesma coisa, e foi o que eu lhe disse também no comentário, que eu de repente saber que o meu vizinho do lado passa fome, querer ajudá-lo, mas de repente não ter o direito de o ajudar a comprar comida, quando sei que milhões de pessoas no mundo passam fome. Como sei que há um problema maior, não posso ajudar aquele que está logo ali ao pé e que eu posso de facto tentar fazer a mudança. Foi algo que me deixou, chateou-me um bocadinho, mas não fiquei irritada, enfim, só respondi porque achei que deveria, mas deixou-me a pensar na quantidade de pessoas que, entretanto, na defensiva, quando houve uma perspectiva diferente, que se sente tocada ao ponto de tentar justificar tudo e mais alguma coisa, como se o facto de as pessoas terem dificuldades numa determinada área da vida fosse motivo para que outras pessoas noutras áreas da vida não possam lutar para melhorar isso. Não faz sentido. Mas pronto, o rapaz não respondeu, não sei se não viu ou se ficou sem resposta, mas pronto, fiquei contente por ser o único comentário assim naquele vídeo. Eu sei que é sempre um tema complicado, há muita gente que ainda associa o feminismo a coisas erradas
exageradas, a coisas demasiado extremistas, a ódio aos homens ou à supremacia das mulheres em relação aos homens, quando na verdade não é nada disso, e eu espero que isso já seja claro para a maioria das pessoas, mas eu sei sempre que ao postar vídeos com esses temas corro sempre o risco de receber comentários de pessoas ignorantes nestes assuntos, e está tudo ok. Eu sei que nem toda a gente tem acesso à informação ao mesmo tempo. Eu acho que todas estas oportunidades, todas estas situações em que pessoas fazem comentários um bocadinho mais despropositados, que são sim um problema e são a prova de que esses problemas continuam a existir, mas são mais que isso uma oportunidade de falar com essa pessoa e tentar fazê-la entender que ela não está a ver as coisas da forma certa e que há outras perspectivas, outras realidades, e é completamente surreal achar que as mulheres têm a mesma quantidade de dificuldades e de obstáculos que os homens brancos, por exemplo, porque não têm. A questão de ter que pensar 2 ou 3 vezes antes de escolher a roupa que se vai usar, ou de olhar para as horas que são antes de sair de casa para saber se voltará antes da noite ser ou não, e o quão perigoso isso pode ser ou não para a sua vida. São coisas pelas quais os homens nem sequer têm que parar para pensar, e para nós mulheres se calhar é até estranho pensar numa vida sem essas preocupações, tal como para os homens é estranho pensar o contrário. E está ok, temos é que falar sobre isto, e eu sou sempre fui da opinião de que a falar é que a gente se entende, e por mais que às vezes nos dê vontade de esganar as pessoas que não entendem, eu acho que devemos respirar fundo, contar até 10, e tentar fazê-las perceber que ok, tu não estás a entender porque provavelmente nunca passaste por isto, e ainda bem, mas agora senta-te aqui um bocadinho, vamos falar e eu vou-te explicar o meu lado e tu vais tentar perceber que as coisas não são tão simples como tu achas, que eu passo por isto e por aquilo, já passei por isto e por aquilo, deixou-me estas ou aquelas marcas, e pronto, eu acho que é com essa partilha de experiências e de opiniões com calma e com respeito que as ideias se vão mudando, que o mundo vai mudando. Obviamente as coisas estão muito melhores agora do que eram há 200 anos atrás, mal seria se não tivessem, mas ainda há muita coisa para mudar, a verdade é essa, e eu acho que há muita gente que se esconde atrás da bandeira de as coisas estão muito melhores, não podemos reclamar, para não lutarem, quando se ainda há coisas a resolver, ainda há pelo que lutar, e toda a gente tem que entender isso. E a desigualdade existe em muitas coisas, e agora estou-me a lembrar na questão toda da Cristina Ferreira. Não me lembro se foi semana passada, se foi há 2 semanas, em que ela anunciou que iria novamente voltar para a TVI, e que a SIC não foi toda avisada e não sei o quê, e que ela agora vai voltar e vai ser dona daquela porra toda. E foi um escândalo, aquilo, acho que teve, desculpem, estou com soluços, aquilo acho que teve nos tops do Twitter e não sei o quê durante vários dias, e as opiniões das pessoas foram muito dispares, e foi engraçado perceber a visão das pessoas quando é uma mulher a tomar uma decisão destas. A quantidade de homens que faz coisas do género todos os dias, quer na televisão, quer na rádio, quer nas mais diversas empresas, é gigante. Isto acontece todos os dias. Os homens de negócios têm muitas vezes, faz parte do negócio, às vezes ter de passar por cima de alguém, não de uma forma obviamente completamente horrível, mas às vezes tomar decisões menos consensuais para benefício próprio, para arranjarmos um novo posto, sermos promovidos, ganharmos mais. Toda a gente faz isso. Se vocês estiverem a trabalhar numa livraria a receber 500 euros e outra livraria vos faz uma proposta para vocês ganharem 1000, vocês não vão mudar. Se vocês não mudarem, ou é por alguma razão têm uma ligação sentimental muito grande à primeira livraria, ou detestam o dono da segunda livraria, qualquer coisa assim, porque se as duas tiverem, em termos de condições, as mesmas
estiverem em pé de igualdade, vá, mas uma oferecer-vos o dobro do dinheiro, vocês vão mudar. Toda a gente faz isso, toda a gente quer ganhar mais, toda a gente quer evoluir na carreira. E a Cristina Ferreira, lá por ser uma mulher, não é diferente. E a quantidade de pessoas que a chamou traidora e gananciosa, que só pensa em dinheiro e na carreira, foi como se isso fosse uma coisa... É assim, o que eu quero dizer é, se fosse, por exemplo, o Manuel Luís Goxa a mudar para a SIC agora, a ganhar muito mais, ou a ser, não é ativista, é acionista da SIC, toda a gente aplaudia, dizer que ele era uma inspiração, era um homem de negócios, era um homem poderoso, não sei o quê. Agora, quando é uma mulher, de repente, já é posta na praça pública a dizer que é uma traidora, que só pensa em dinheiro, na carreira, como se as mulheres não pudessem ter esse tipo de objetivos na vida. Eu acho que ela foi ganda boss. Se eu preferia que ela continuasse na SIC, eu gosto muito mais da SIC, acho que é um canal... Eu não vejo muita televisão, mas de todos os canais, ou dos canais assim generalistas, é muito melhor que a TVI. Tipo, a TVI não tem ponta que se lhe pegue, na minha opinião, e eu preferia, porque gosto muito da Cristina Ferreira, preferia que ela continuasse na SIC, mas eu não tenho nada a ver com a vida dela. E eu acho que foi incrível ela ter saído de um canal, ter ido para o outro, ter aumentado exponencialmente as audiências e 2 anos depois bazar, voltar para o canal onde estava e que deixou nas lonas em termos de audiências para ser a dona daquela porra toda, para ser diretora de conteúdos, para ter o seu próprio programa, para ser administradora não sei do quê, ser acionista. Foi ganda boss. E é preciso aplaudir pessoas, mulheres principalmente neste mundo, que são capazes de ter essa coragem e de lidar com este tipo de comentários sobre a sua vida pessoal todo o santo dia. Não deve ser nada fácil. A quantidade de comentários feitos sobre ela e as coisas que lhe chamaram, não deve ter sido nada fácil ter lidado com isso. E pronto, e foi a prova de que essa desigualdade ainda existe, porque milhares de homens fazem isso pelo mundo todos os dias e são aplaudidos, são uma inspiração, são homens de sucesso, mas as mulheres de repente são gananciosas e traidoras e não sei o quê. Enfim, espero que vocês tenham entendido o que eu quis dizer. Continuo com fome, se querem saber. Vou beber mais um bocadinho de água, com licença. E... estou com bué saudades de ir ao cinema, juro. Eu durante a minha vida, eu nunca fui uma pessoa de ir muito ao cinema. Eu lembro-me quando vivia com a minha família ou com a minha mãe, sei lá, nós se calhar íamos no máximo 2 ou 3 vezes ao cinema por ano. Mas a partir do momento em que eu comecei a namorar com o Ricardo, isso passou, porque ele é tipo cinéfilo a nível máximo, isso passou a fazer parte dos nossos tempos livres e da nossa rotina. E era muito comum, no mínimo irmos uma vez por semana, na altura dos Oscars, por exemplo, ou na altura do inverno, que é quando há os melhores filmes, justamente por causa dos Oscars, irmos 3, 4 vezes por semana, se fosse o caso. E era um dos programas favoritos que eu fazia com o Ricardo e adoro, e ganhei um amor muito grande pelo cinema por causa dele. E ver filmes do cinema é completamente diferente. Eu já fui do tipo de pessoa que hoje, quando ouço isso, fico tipo, como assim estás a dizer isso? Oh meu Deus, cala a boca. Mas eu lembro-me de ser mais nova e dizer, se posso esperar e ver o filme em casa no meu sofá muito mais confortável, para que é que vou ver num cinema? Tipo, não mesmo. A não ser aqueles filmes que vocês sentem que não vale a pena estarem a gastar dinheiro num bilhete. Tipo, na minha opinião, filmes de super-heróis, comédias românticas, coisas assim do género, que eu não gosto tanto. Eu não pago para ir ver ao cinema, porque tenho amor ao dinheiro e não me apetece. Agora, filmes que vocês sabem que são bons, que são de bons realizadores, que têm atores que vocês gostam, que têm aquele estilo aquele estilo que vocês já sabem que vai de acordo com o que vocês gostam, ver no cinema não tem nada a ver. É tipo uma ambiência totalmente diferente, qualidade de som não tem nada a ver, um ecrã gigante. A única coisa que me irrita no cinema é a porcaria das pipocas, que devia ser proibido, principalmente em determinados filmes, tipo aqueles filmes bem silenciosos, tipo assim mais de drama, ou se calhar thrillers ou filmes de terror. Quebra totalmente a cena e é tão irritante
estar constantemente a ouvir aquele das pessoas a irem buscar pipocas ao fundo do balde, não sabem porque contêm pipocas à superfície, irrita-me solenemente, confesso. E aquelas pessoas, tipo, eu acho que já falei sobre isto no episódio, mas se eu não me lembro, vocês também se calhar não se lembram, que é quando alguém compra, imaginem, um pacote de M&M's e aquilo tem aquele plástico que ao abrir faz barulho. E as pessoas como têm, pronto, é fixe porque têm respeito pelas outras e não querem incomodar, então em vez de abrirem de uma vez e fazerem muito barulho, mas acabar logo muito rápido, vão abrir, tipo, abrem um bocadinho, tipo, e depois esperam uns segundos. E depois abrem mais um bocadinho e esperam outros segundos. Juro, quando fazem isso ao pé de mim, só me dá vontade de pegar na porcaria dos M&M's e rasgar a embalagem toda para a pessoa comer e parar com aquele barulho. Mais vale fazer logo tudo de uma vez do que estar a fazer às mijinhas, por mais que eu entenda a boa intenção. Mas sim, dei grande a volta, isto tudo para dizer que tenho muitas saudades de ir ao cinema. Eu acho que os cinemas já estão abertos, não tenho bem a certeza, mas eu não sei até que ponto é que me quero enfiar numa sala de cinema com não sei quantas pessoas e estar o tempo todo a ver um filme de máscara. Portanto, não sei quando voltarei a frequentar uma sala de cinema e tenho muita pena por isso, até porque a partir de janeiro vou ter um baby e não sei mesmo quando é que vou ter tempo para poder sair de casa sem ele e meter-me numa sala de cinema. Mas é sem dúvida das coisas que neste momento estou a sentir mais falta por causa da quarentena. E se obviamente andar, tipo, completamente despreocupada sem ter medo de morrer, não é? Mas pronto, esquecendo um bocado essa parte, não há assim nada a fazer, é esperar pela bendita vacina. Já esteve mais longe, eu sei, mas epá, juro, eu estou farta disto, eu só quero a nossa vida de volta. E pronto, não tenho mais nada para dizer, portanto vou-me calar. Espero que vocês estejam todos bem. Eu provavelmente, como vos avisei que poderia acontecer, vou falhar com algum podcast ou com algum vídeo no canal. Não tenho... É que por mais que queira gravar muito e editar muito, o meu corpo neste momento não me permite, porque eu antes era capaz de, se fosse preciso, de editar 2 ou 3 vídeos de seguida no mesmo dia, e neste momento eu acabo de editar um e fico mesmo cansada, tipo, fisicamente a minha cabeça começa a doer, sinto mesmo a necessidade de parar e desanuviar, e eu quero muito respeitar o meu corpo nesta fase, não me quero levar ao limite, vou tentar fazer o meu melhor de acordo com as circunstâncias, mas duvido que vá conseguir cumprir com todos os vídeos e todos os podcasts, portanto peço já desculpa por isso, mas também tenho direito, não é? E estou numa fase muito especial agora, portanto é isso, minha gente, gosto muito de vocês. E espero conseguir gravar um episódio para estar cá para a semana, mas independentemente de tudo, aproveitem o verão com muita calminha, muito juizinho, álcool, máscara, distanciamento, para tudo correr bem, e um grande beijinho. Vemo-nos no próximo episódio.